Evangelizando Sem Fronteiras. Agradecimento aos nossos parceiros, Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde agora você pode comprar o seu terreno em Marechal Rondon com valores a partir de R$80 mil à vista. Como diz o meu amigo Verno, compre, meu filho. A hora de aumentar o patrimônio é agora. Ligue já para a Integrity. Loja Silva que me veste está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com lindas plantas, muitas opções para deixar o seu lar e ambiente de trabalho maravilhosos. Na Jô, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá, hoje o programa Paz está internacional, é isso mesmo, um programa diferente, feito especialmente para você, nosso telespectador. Estamos em conexão agora com o pastor Marcos André Schultz, que trabalhou e morou aqui em Marechal Cândido Rondon por algum tempo e hoje está lá na Alemanha, juntamente com a sua família, atuando como pastor e um ministério maravilhoso sendo desempenhado também naquele país. E nós vamos saber um pouquinho da história de vida deles, o que estão vivendo de diferente naquele país tão diferente daqui do nosso Brasil e saber também quais as expectativas para o futuro e um pouquinho mais a respeito da cultura de lá. Será um programa muito especial. Então, Pastor Marcos, para iniciarmos o nosso programa, primeiramente eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é uma satisfação tê-los aqui, mesmo que a quilômetros de distância. Então, primeiramente, se apresente. Em quanto tempo ficou aqui em Marechal Cândido Rondon? Também é natural de onde? Faça uma breve apresentação para que os nossos telespectadores o conheçam melhor. Hey Kelly, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Faz um tempo que a gente não se vê, mas graças a Deus nós temos hoje condições para bater um papo, para telefonar, mesmo a longa distância. Bem, eu preciso me apresentar. Meu nome é Marcos André Schultz. Eu sou casado com a Meire Cristina Schultz e sou pai da Gabriela Cristina. Ela tem 12 anos de idade e sou pai também da pequena Helena Cristina, 2 anos de idade. A Helena nasceu na Alemanha, não no Brasil, como a Gabriela. Bem, eu sou pastor, eu sou natural de Nova Santa Rosa, cidadezinha aí perto de Marechal Cândido Rondon. Passei boa parte da minha vida em Novo Sarandi, também muito próximo a Marechal Cândido Rondon, e com
meus 15 anos de idade, transferi residência a Marechal Cândido Rondon, cidade que eu amo muito. Dos 15 aos 21 anos eu passei aí em Marechal, e aí então eu fui ao seminário onde eu estudei teologia por 4 anos e foi um tempo muito abençoado. E depois eu pude voltar a Marechal Cândido Rondon também para pastorear uma igreja batista independente. E a sua trajetória como pastor? Quando e como iniciou? Como foi esse chamado do Senhor na sua vida? Conte um pouquinho para a gente dessa trajetória. Bem, Kelly, a minha trajetória como pastor, começou muito cedo, começou lá em 1999. Na verdade, o preparo teológico começou em 1999 e aí então eu fui ao Seminário Betânia, na cidade de Autônia, no norte do Paraná, e lá eu fiquei até 2002, exatamente. O tempo já passou, estamos em 2022. Mas muito antes Deus já havia falado comigo, quando eu tinha os meus 14, 15 anos de idade, Deus falou comigo de uma maneira muito real a respeito da minha vocação, a respeito do meu ministério. E Deus foi amadurecendo no decorrer dos anos este chamado. E aí em 1999 eu estava membro na Igreja Batista Independente Filadélfia, aí em Marechal Cândido Rondon, e eu não resisti mais a este chamado e eu disse, eu preciso me preparar, eu preciso ir ao lugar onde Deus já preparou tudo, que era realmente o seminário ali em Autônia. E de lá para cá, Deus vem trabalhando na minha vida. Me formei, fui a Planalto do Oeste, um distrito de Nova Santa Rosa. Logo depois que me formei, lá eu fui pastor durante alguns anos, solteiro. Aí eu conheci a Meire e nós nos casamos em 2006 e naquela época eu já havia plantado uma igreja também em Marechal Cândido Rondon, a segunda igreja batista independente, e em 2006 nós fomos então definitivamente a Marechal Cândido Rondon, onde nós pastoreamos aquela amada igreja. E o tempo como pastor aqui em Marechal Cândido Rondon? Como, quando foi? Como está o coração aí cheio de saudades do povo aqui do nosso município? Bem, o meu tempo em Marechal Cândido Rondon foi uma bênção, foi um tempo de aprendizado. Em Marechal Cândido Rondon também nasceu a minha primeira filha, ou a nossa primeira filha, a Gabriela Cristina. Isso foi em 2010, mas como eu já falei, nós chegamos definitivamente em Marechal Cândido Rondon em 2006. Era uma igreja recém-plantada, uma igreja que estava florescendo. Eu era muito jovem também, tinha muita energia, muita disposição. Nós fizemos um trabalho bem interessante em relação a jovens. Houve uma época na nossa igreja em que nós tínhamos muitos jovens mesmo, e era um tempo muito gostoso. Sempre gostei de trabalhar com jovens. E outra coisa que me marcou em Marechal Cândido Rondon foi o trabalho com pequenos grupos. Nós investimos mesmo no trabalho de pequenos grupos e discipulado. Eu pude discipular muitas pessoas e muitas delas se tornaram líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios e por aí vai. Foi um tempo muito gostoso. Eu tive o privilégio e o prazer de plantar esta igreja em Marechal Cândido Rondon. Na época já havia uma igreja batista, a Igreja Batista Independente Filadélfia, e nós plantamos então uma segunda igreja, a segunda igreja batista independente de Marechal Cândido Rondon. Ficamos nesta igreja e também na cidade até 2018, então nós transferimos residência
aqui para a Alemanha. E desde então estamos por aqui fazendo a obra. Estamos com saudades da igreja de Marechal Cândido Rondon. Sempre que a gente dá um pulo aí, nós visitamos a igreja também. Tempos bons, tempos que marcaram a nossa vida. Estamos com saudades de Marechal Cândido Rondon também. E quando e como decidiu mudar de país? Conte pra gente como foi a reação da sua esposa. Na verdade, eu não diria que nós decidimos mudar de país. Na verdade, Deus é que tomou essa decisão. Deus vinha falando conosco a respeito da Europa já durante algum tempo, não somente comigo, mas com minha esposa. Começou comigo. Deus usou várias pessoas para falar a respeito desse desafio e depois Deus também foi falando com a Meire, a minha esposa, e esse falar foi tão real que nós não tivemos outra alternativa. Nós dissemos sim ao Senhor, nós vamos, e nós viemos para cá. A reação da minha esposa foi tranquila, porque era um assunto que tinha a ver com ela também, mas eu diria que a participação da nossa filha mais velha, a Gabriela, que na época tinha 7 anos, foi muito, muito importante, porque com 7 anos a Gabriela já tinha noção do que estava se passando na nossa vida familiar e também no meu ministério como pastor. E interessante é que ela orava conosco, a gente conversava com ela a esse respeito e ela compreendeu muito bem. Então, em 2017, nós viemos para a Alemanha como família. Gabriela nos acompanhou e ela respirou os ares aqui da Alemanha, e ela conheceu a igreja onde hoje nós pastoreamos, e ela também sentiu paz no coração. E aí em 2018, no ano seguinte, nós viemos para cá. Chegamos aqui em janeiro, no dia 23, e de lá para cá estamos servindo ao Senhor. Gabriela está feliz também na igreja, e aí a segunda filha nasceu aqui, a pequena Helena. Ela está com 2 anos de idade, ela já mistura as duas línguas, é a coisa mais linda, né? Misturar o português com o alemão. Não é muito incomum aí na região de Marechal Cândido Rondon, a gente fala alemão com as pessoas e elas misturam o alemão com o português. Se tornou um dialeto, né? Se tornou um alemão diferente ou um português diferente. Mas o que acontece aqui em casa é que a pequena Helena, ela faz essa mistura e também é um certo charme. Aonde nós estamos? Nós estamos na região sul da Alemanha. O nome do estado é Baden-Württemberg, é bem no sul, e a capital do estado chama-se Stuttgart, e nós estamos na região de Stuttgart. Mais especificamente, nós estamos na cidade de Bietigheim-Bissingen, né? Foi um treino realmente para eu conseguir pronunciar corretamente o nome da cidade, Bietigheim-Bissingen. Fica a alguns poucos quilômetros de Stuttgart, na grande Stuttgart. E é interessante que eu estava muito acostumado à calmaria de Marechal Cândido Rondon, e hoje eu estou aqui no meio do fervo, como dizem alguns. Nós temos algumas indústrias aqui por perto, como a Valeo, que é uma indústria automotiva, a Bosch, a Porsche, a Mercedes e também a Audi. É tudo aqui na esquina, podemos dizer assim. E por conta disso também nós temos muitos brasileiros morando aqui, né, que são engenheiros e que trabalham nestas empresas.
Stuttgart é uma cidade maravilhosa, uma região muito próspera, tem muitos vinhedos por aqui. Se alguém ama esporte, bike, ou seja lá o que for, a região oferece tudo isso e muito mais. Eu diria que Deus foi muito bom conosco quando escolheu o lugar. E é interessante notar também que aqui existe um dialeto. A língua oficial é o Hochdeutsch, mas o dialeto é o Schwäbisch. Então a gente aprendeu o Hochdeutsch e agora nós estamos tentando aprender o dialeto. Não sei se a gente vai dar conta. E o que mudou na vida de vocês com essa mudança tão radical? Como foi a adaptação de vocês como família? O que mudou na nossa vida? Nem tudo mudou, mas eu creio que muita coisa mudou. Nós tivemos que nos adaptar. Eu pensei que o meu alemão daria, porque eu já falava alemão em casa com os meus pais, mas eu percebi que este alemão não era o suficiente. A gente tinha muitos erros gramaticais, um sotaque bem pesado, e eu preciso confessar que no início este alemão que eu falava me ajudou bastante, bem como a minha esposa também, mas depois passou a ser um problema, porque quando eu estou muito cansado, porque eu trabalho o dia inteiro lendo alemão, falando alemão, enfim, e aí no final do dia eu estou muito cansado e aí volta aquele antigo alemão que eu falava no Brasil. Por exemplo, no Brasil a gente fala para rei König, e aqui se fala König. É um exemplo de como se falava no Brasil, ou na nossa região, ou na minha casa com os meus pais. Na verdade, a língua alemã não se desenvolveu, não evoluiu no Brasil. Os meus antepassados chegaram no Brasil nos idos de 1900, 1902, e o alemão que se falava na época permaneceu. Não houve uma evolução natural como aqui. Então ficou um alemão muito arcaico, muito envelhecido, e no começo as pessoas achavam muito engraçado de como a gente falava. Mas nós nos adaptamos, graças a Deus. A adaptação foi tranquila porque eu tenho ascendência alemã, mas deu um certo trabalho. Tivemos que aprender a língua, frequentar um curso de alemão. Nós tivemos, quem sabe, um pouquinho mais de dificuldade em relação à cultura, alguns choques culturais. Aqui as coisas são bem organizadas, mas eu creio que a maior dificuldade de adaptação para nós foi a cultura do feedback, e o feedback já se tornou uma cultura aqui. Então, quando você como pastor traz a sua mensagem, é muito comum que após o culto as pessoas cheguem até você para dizer: olha, gostei disso, mas não concordo com aquele último ponto que você falou na sua mensagem, e coisas assim, Então eu creio que o brasileiro ele é um pouquinho mais sensível e não se fala tão abertamente em relação a temas pessoais, como eu me porto, como eu transmito, como eu comunico e assim por diante. Então essa cultura do feedback está em todas as áreas da vida, Então as pessoas chegam para você e falam abertamente, com muita sinceridade, o que elas pensam, e como brasileiro eu me senti machucado diversas vezes, porque essa não é a nossa cultura. Mas hoje tudo bem, hoje eu também já estou embarcando aí nessa cultura e eu vejo como algo muito interessante, essa sinceridade, E depois dessa conversa, a amizade continua. Eu penso que é um choque de ideias. Olha, a sua ideia é diferente da minha, vamos discutir isso, mas nós podemos continuar amigos.
Então foram choques que a gente teve aqui. Choque com escola, em relação a Gabriela, por exemplo, mas graças a Deus tiramos de letra. E como foi a receptividade do pessoal daí da Alemanha com vocês? Fomos muito bem recebidos aqui. Eu diria que os alemães amam os brasileiros porque nós temos um temperamento muito bom, nós somos alegres, nós somos extrovertidos, nós somos coloridos, né? É aquela coisa de quem vem de um país tropical. Eu creio que o humor é sempre um pouco melhor. Então os alemães gostam muito dos brasileiros, quem sabe por conta do futebol ou do carnaval que eles veem aí na TV, eu não sei, mas todos os brasileiros são muito bem recebidos aqui na Alemanha. E na igreja, principalmente, nós fomos muito bem recebidos. Eu, como pastor, levei um tempo para ganhar a confiança das pessoas. Eu diria que esse tempo foi de 2 anos ou mais, mas hoje as pessoas olham para nós e dizem, são os nossos pastores, né? Nós os amamos. Então nós fomos bem recebidos, bem cuidados, e hoje nós já desfrutamos da confiança de todo o pessoal. Então, se você deseja ser missionário aqui na Alemanha, os alemães precisam de missionários, nós, igrejas aqui, precisamos de pessoas que possam nos ajudar. Por favor, venha para cá e com certeza você será muito bem recebido. E qual o comparativo que o senhor pode fazer das igrejas daqui do Brasil com as da Alemanha? Há algumas semelhanças, diferenças? Conte um pouquinho para a gente a sua opinião a respeito disso. Bom, eu sempre digo que igreja é igreja em qualquer lugar do mundo, há suas semelhanças. Por exemplo, no Brasil, num culto cristão, a gente canta, a gente ora, a gente ouve uma mensagem, e aqui estes elementos também estão presentes. Há muitas semelhanças mesmo, mas há algumas diferenças também. Hoje o que se procura aqui na Alemanha é fazer um culto muito atraente, né? Onde a música seja de altíssima qualidade, num local onde tenha luzes e por aí vai. Eu creio que isto não muda em relação ao Brasil hoje, né? Mas eu vi que quando eu cheguei já era algo bem perpetuado aqui, né? Buscar fazer o máximo para que o visitante sinta-se em casa. E outra coisa que eu tenho visto também nas igrejas aqui é que você, como pastor, não deveria falar sobre todos os temas, né? Não que seja proibido, mas as pessoas chegam à igreja muito cansadas da semana, com muitas preocupações, com muitos problemas, e aí então o pastor no sermão trata sobre o assunto pecado ou santidade, santificação, que são temas inerentes à Bíblia, presentes na Bíblia, que a gente precisa tratar de quando em quando, isso num culto público, né? Então, existem temas prediletos aqui, sim, principalmente o amor de Deus. Você é um filho amado, você é uma filha amada, e que é a maior verdade bíblica também. Mas o que eu tenho visto é que em muitas igrejas este tema está no topo e ali permanece, e deve permanecer no topo também. Mas o importante quando se fala de uma igreja evangélica é que a igreja pregue, ou que a palavra seja pregada na íntegra, o evangelho todo, para a igreja toda ou para o homem todo.
muitas semelhanças, algumas diferenças, quem sabe a teologia, mas é a igreja do Senhor também. E vocês pensam em voltar para cá? Reis, nós pensamos em voltar para o Brasil ou para Marechal Cândido Rondon. Nós pensamos sim, praticamente todos os dias. Estamos bem aqui, estamos felizes aqui, Deus está nos usando aqui. O meu ministério não consiste apenas em ser pastor numa igreja local. O nome da igreja onde eu pastoreio chama-se, ou é a Connect Church, esse é o nome da igreja. Nós queremos conectar pessoas, mas nós queremos conectar pessoas a Deus também. Essa é a proposta. Nossa proposta é a proposta de uma igreja internacional, ser igreja para todas as nações. Então, nós estamos tão felizes porque Deus está usando a nossa vida aqui. Mas além de nos usar aqui nessa igreja local, Deus tem me levado ao leste da Alemanha, onde está o maior número de ateus da Europa. Eu visitei uma região neste final de semana onde 98% das pessoas não creem em Deus. 98%. E essa é a realidade lá. Então, Deus está também nos levando para o leste alemão, onde nós podemos fazer toda a diferença. Então, quando Deus usa dessa maneira, quando Deus abre portas assim, não há como querer voltar imediatamente ao país de origem, no caso Brasil. Nós temos saudades, nós queremos voltar, eu creio que nós não vamos aposentar aqui, mas eu diria que hoje a necessidade maior é de estarmos aqui, porque aqui a demanda é grande, aqui existem tantas pessoas que precisam conhecer Deus, e esse é um desafio muito grande. Você precisa levar o Evangelho a essas pessoas, mas como elas vão entender esse Evangelho se elas não fazem noção de quem é Deus e que Deus existe, na verdade? Então, é um desafio muito grande. Queremos voltar, sim, quando só Deus sabe. Só Deus sabe. E para finalizar, pedimos que deixe uma mensagem aqui para o povo de Marechal Cândido Rondon. Eu quero deixar uma mensagem também para Marechal Cândido Rondon, que é a cidade que eu amo, é a cidade onde residem alguns dos meus melhores amigos, é a cidade onde está a igreja do meu coração, que é a Segunda Igreja Batista Independente. Uma mensagem aí para vocês rondonenses. Eu oro para que Deus abençoe Marechal Cândido Rondon, que Marechal Cândido Rondon possa ser um celeiro de missionários, que Marechal Rondon possa realmente abençoar toda a região oeste do Paraná, quem sabe o Paraná, o Brasil todo. E como eu disse, um celeiro de missionários. Foi aí, Marechal Cândido Rondon, que Deus nos chamou para deixarmos o país e virmos aqui para a Alemanha. Que Deus possa fazer isso com outras pessoas aí, Marechal Cândido Rondon. Eu desejo tudo de bom para vocês aí, Marechal Cândido Rondon. Nós teremos o imenso prazer de voltar a Marechal Cândido Rondon agora em agosto. Nós vamos tirar alguns dias de férias e vamos visitar Marechal Rondon, tomar um sorvete, comer uma pizza, uma coxinha de frango e por aí vai. Saudades de vocês. Que Deus abençoe vocês e até mais. Obrigado, Kelly. Obrigado, equipe aí, e a gente se vê. Ok, muito obrigada, Pastor Marcos, pela sua participação. É sempre um prazer falar contigo. Estamos com muita saudade do Senhor, também da sua família. Quando vier a Marechal, já sabe que estamos com as portas abertas aqui no nosso programa Paz para recebê-los também pessoalmente. E a você que nos assistiu, nosso muito obrigada. Que Deus abençoe e até a próxima semana.